Mas assim, eu acho que a gente pode começar primeiro entendendo, até aproveitando essa experiência que você teve, né? Como é que você viu, assim, André, essa transição, né? Você que está há bastante tempo na área de dados, como é que você viu as empresas começarem a olhar para isso de uma forma mais profissional, de problemas que elas queriam resolver e como isso foi amadurecendo, né? Como a gente tem visto hoje. Cara, eu acho que na minha experiência, assim, eu trabalhei no HSBC, fiz estágio no HSBC, depois trabalhei no Grupo Boticário, depois no Olist, uma startup, depois em casa, outra startup de compra e venda de imóveis, e agora eu estou na Gusto, aqui em Londres. Então, eu acho que eu vi esse início, assim, de as empresas querendo entrar nesse mercado de transformação digital. Eu vi um pouco em cada lugar. Então, no HSBC já tinha uma cultura de dados mais forte, por ser banco. Então, tinha uma cultura bem forte de BI e de análise de dados, mas não tinha na época ainda, isso era o que, 2012, 2013, ainda não tinha esse boom de data science, né? Tinha a área de modelagem, tinha a área de estatística lá, que fazia toda a parte de modelagem de crédito, modelagem de risco, só que isso na época não era nem chamado data science, né? Era chamado modelagem. Uhum. Então, mas já existia e já era robusto. E o que eu me lembro daquela época era um pouco de falta de ferramental. Por ser banco e um ambiente corporativo, as ferramentas eram bem limitadas. Eu não tinha, por exemplo, muita possibilidade de utilizar uma ferramenta open source, por exemplo, na época, para resolver um problema. Tinha que me limitar ao pacote oferecido ali pela empresa. Aí, quando eu fui para o Boticário, a empresa acho que estava justamente começando esse processo de, putz, a gente precisa ingerir dados e a gente precisa tomar decisão com base nos dados. E lá foi bem legal, porque eu entrei na área, eu fui, tipo, o primeiro contratado da área, então tinha um gerente da área, o Edson, que ele era ex-funcionário da HSBC, ex-diretor da HSBC, e ele foi para o Boticário para iniciar essa área de dados lá. E eu fui o primeiro funcionário dele. Então, assim, eu peguei bem no começo, assim, as dificuldades que existia para criar isso e para começar essa área. Então, eu acho que, assim, uma das principais dificuldades que eu me lembro da época que a gente tinha era ter o dado correto. Então, muitas vezes a gente não ingeria o dado, não salvava o dado da maneira correta, ou salvava, mas faltava alguma informação importante, ou a gente sobrescrevia o dado, tipo, e atualizava ele, perdia o histórico. Então, são vários problemas que a gente teve, assim, ao longo do caminho, e também por ser empresa grande, o Boticário também é um ambiente mais corporativo, sempre aquela briga, porque a gente não podia fazer tudo sozinho, então sempre aquela briga com um departamento contra o departamento para conseguir que as coisas saíssem do jeito que a gente queria e no tempo que a gente precisava. Já quando eu fui para as startups, eu acho que a mudança já foi um pouco diferente, assim, no sentido de todas as empresas que eu trabalhei estavam querendo fazer mais nesse sentido de trabalhar com dados e de migrar para a era dos dados, mas as startups, elas estavam com mais liberdade. Então, no Olist, por exemplo, eu tinha toda a liberdade para utilizar ferramentas open source, utilizar Python, usei SQL de monte lá para fazer a parte de BI e também um pouco de nuvem. Então, o que eu não tinha no Boticário tudo on-premise, né, servidor local. No Olist eu pude utilizar um pouco de AWS para fazer as coisas rodarem na nuvem. Quando eu fui daí já para a próxima etapa, para em casa, entrei lá também justamente nesse começo, muito parecido com o Boticário. Olha, André, a gente não tem nada, a empresa é nova, a gente tem 30 funcionários e a gente quer construir a área do jeito certo, vem ajudar a gente. Então, entrei lá com esse desafio e aí foi justamente, tipo, começar do básico para entregar o máximo de valor no menor tempo possível e conseguir, tipo, desafogar o que eles precisavam, assim, no curto prazo, sabe? Então, eu acho que em todos esses exemplos a gente nunca foi
direto para um exemplo ou para uma aplicação super complexa de ciência de dados, alguma coisa super difícil de implementar, sempre partiu do básico. E aí finalmente eu vim aqui para Gusto, em Londres, e aqui a situação já estava mais avançada, assim, em termos de, já tinha bastante modelo de machine learning, de data science em produção, já tinha uma área de BI bem robusta e bem funcionando. E aí o problema foi um pouquinho diferente, bom, tá funcionando, mas o que tá ruim? O que a gente tem que arrumar no que tá funcionando? E aí eu acho que essa é uma parte super difícil também, quando você não tem a oportunidade de começar do começo e fazer do jeito certo, aí você tem que arrumar as coisas depois, você tem um problema de ter que manter o que tá funcionando e arrumar ao mesmo tempo e não quebrar as coisas. Então, são, acho que, estágios diferentes, assim, e que cada empresa, pode estar num estágio diferente, pode ter essas necessidades diferentes dependendo do estágio onde elas estão. Sim, não, bacana. Não, foi bacana que você trouxe aqui dois extremos, vamos supor assim, né? Um começo, né? Que é justamente onde a gente não tem dados, onde a gente precisa trabalhar ali, principalmente em cima de tratamento de dados. E aí a gente tem uma área mais avançada, onde já tá se construindo aplicações ali, machine learning, deep learning, enfim. Como é que você vê essas fases, assim, André? Principalmente aqui no Brasil, né, onde a gente tem muita empresa caminhando mais nessa questão de trabalhar, de ter esses dados tratados, de começar a ter dados de third party, né, começar a trazer dados de fora para cruzar com os dados que ela tem interno de uma forma mais profissional. Como é que você coloca o desenvolvimento ideal dessa arquitetura, né, nessa fase para que possa ser dado outros passos, né? E quais seriam os próximos passos até chegar nessa última estágio aí que você comentou? O que eu vejo assim é que, bom, data science, data engineering, machine learning, deep learning, etc., tá tudo na moda, então todo mundo quer fazer. Só que o que às vezes não se pensa é no valor que um projeto desse vai entregar versus a quantidade de trabalho que é necessária e a quantidade de manutenção que é necessária para um projeto desses. Então, assim, eu acho que em termos de primeiros passos, o que é preciso fazer é resolver o problema de uma maneira simples, sem, não pensar na tecnologia que você vai usar e usar a tecnologia porque a tecnologia é legal, porque está todo mundo usando. Mas sim pensar, de fato, no problema que você tem e como que você vai resolver ele. Então, existem muitos casos, assim, de gente que quer entrar na área de dados e vai direto preciso construir um data lake. E, geralmente, não precisa, porque, geralmente, a pessoa não tem um volume de dados suficiente ou não tem uma variedade de dados. O trabalho de desenvolver e manter um data lake é algo que exige um engenheiro ali trabalhando direto naquilo, exige uma estrutura, tem um custo maior também, apesar de, o data lake é mais barato do que um data warehouse tradicional, mas só na escala. Se você fizer um negócio pequeno, o data lake vai sair mais caro do que o data warehouse tradicional. Então, às vezes vale mais a pena você começar pequeno, pensar, o que é o meu problema, o que eu preciso resolver? Eu preciso só ter nesse momento uma ferramenta de BI e mostrar os dados para os meus stakeholders aqui na empresa e mostrar para os meus investidores, etc. Então, talvez você pode subir um banco de dados simples, você não precisa nem subir um Redshift ou um Google BigQuery, você pode subir alguma coisa mais simples, conectar isso no BI e começar a entregar os relatórios a partir dali. E aí o que vai acontecer é que daqui a algum tempo você vai ver que a solução ali não está te atendendo mais. Ou não está tendo performance, não está entregando no prazo que você deseja os dados, está demorando muito para rodar as queries, por exemplo, ou o dado ou está muito caro, você teve que escalar o cluster de uma maneira ali, ficou muito grande, está muito caro. E aí é nesse momento que você começa a pensar em, como que agora eu migro para um data lake? E aí esse é um segundo estágio. Então, muitas vezes as pessoas querem, as pessoas sim, né? Mas as pessoas que estão nas empresas querem fazer alguma coisa legal, alguma coisa que está todo mundo fazendo,
e acaba tendo muito trabalho para entregar pouco valor. Então, eu prefiro sempre começar do mais básico, aquela história do MVP, né? Você faz o produto mínimo viável, entrega o valor e depois vai iterando em cima e vai melhorando aquilo. Eu acho que esse é o caminho, assim, para iniciar nessa área sem errar, sabe? E depois, quando for ganhando tempo, e com o tempo for ganhando robustez, for ganhando mais dados e aumentando o tamanho da complexidade que você tem, aí sim é a hora de você começar a pensar em fazer um modelo de machine learning, contratar um cientista de dados, mas geralmente isso você precisa de um tempo até chegar lá. Não é no momento zero, assim, que você já vai começar, putz, vou contratar um cientista de dados aqui, ele vai me botar um modelo na semana que vem. Geralmente não é assim que vai funcionar. E se ele fizer um modelo, ele pode até fazer um modelo, mas duvido que ele consiga colocar em produção e entregar algum valor para a empresa num estágio muito inicial, assim. Não, faz todo sentido. E ter essa visão de negócio nesse começo aí, pelo que eu entendi, então é bem importante. É isso, André, para conseguir saber que valor você vai entregar? Ter a visão de negócio para entender... assim, eu acho que o principal fator que você tem que avaliar é qual que é o overhead de engenharia. Então, o quanto de engenharia que eu vou precisar botar em termos de... um engenheiro de dados, um cientista de dados, por exemplo, um engenheiro de software, são caros, profissionais caros. Então, no Brasil, você vai contratar um engenheiro sênior, por exemplo, você vai partir aí de 10 mil para cima, talvez, por mês. Então, você precisa otimizar esse recurso, sabe? Então, putz, por que eu vou começar construindo um negócio super parrudo se eu não preciso, investindo o tempo de um engenheiro de dados que vai gastar, sei lá, 2, 3 meses para criar essa solução para mim do zero, sendo que eu poderia fazer isso de uma maneira muito mais simples, usando uma ferramenta mais barata e que vai me entregar o mesmo valor no final. A única coisa é que não está utilizando a tecnologia da moda, entende? Uhum. Não, legal. E como é que a gente descobre, né, qual que é o problema qual que é a atacada certa ali, né? Qual que é o problema que a gente vai resolver, que vai começar a trazer valor aí para a área, né? Para as entregas. A demanda vem de fora, você tem que ir atrás. Pode contar um pouco da tua experiência nesse sentido? Olha, geralmente, eu acho que existe um pouco dos dois, viu? Geralmente, a demanda mais urgente vem de fora. Então, por exemplo, se a empresa precisa de uma ferramenta de BI para entregar um dashboard, essa é uma demanda que vem de fora e precisa ser resolvida. Aí pode ter uma outra demanda, putz, a gente precisa, como um exemplo que eu tive no Olist, a gente precisa otimizar o nosso frete, o prazo de entrega e o valor do frete. Então, esse é um problema que veio de fora também, e que eu trabalhei ali, sei lá, 2, 3 meses para entregar uma solução, mas para entregar uma solução dessa eu não precisei ir para um negócio super avançado de machine learning, etc. Foi simplesmente algumas, digamos assim, gambiarras e um pouquinho de estatística ali para resolver o problema e tentar otimizar isso. E isso deu um retorno lá, tipo, a gente conseguiu reduzir o prazo médio de entrega de 7 dias para 3 dias. Então, por exemplo, lá no e-commerce, quem está comprando online, o prazo de entrega é um fator essencial, tipo, um fator decisivo para fechar a compra. Se eu tenho um prazo de entrega muito longo, a pessoa desiste da compra. Então, a gente conseguiu, basicamente, abaixar o prazo de entrega, em média, de 7 dias para 3 dias, mantendo o mesmo nível de entrega. Então, sei lá, 90% das encomendas entregues no prazo estipulado. Putz, isso entrega valor, sabe? É o tipo de coisa que entrega valor para a empresa e traz resultado. Então, isso veio de fora. Agora, tem alguns exemplos que a gente precisa fazer de dentro. Então, tipo, e aí é o trabalho de o profissional que está na área de dados, enxergar as oportunidades. Às vezes você está trabalhando nos dados lá e você percebe, putz, um exemplo, eu estava na Em-Casa e a gente tinha dados de localização dos imóveis. E então, bom, uma pessoa que está comprando imóvel, ela vai se interessar, por exemplo, por saber a que distância fica da escola mais próxima, que distância fica da estação do metrô, do ponto de ônibus, que distância do aeroporto. Então, são fatores relevantes que fazem
a diferença para quem está escolhendo imóvel. Uhum. Então, essa foi uma iniciativa que partiu interna, por exemplo, de pegar e, bom, beleza, se eu tivesse informação disponível, o pessoal que trabalha lá no meu front-end pode exibir ela para os consumidores, para os usuários do nosso site. Então, foi justamente uma demanda interna. Conversei com o meu gestor para alinhar a prioridade, para ver se ele concordava. Ele falou, putz, isso é legal, vamos fazer. E foi lá e começou a fazer, entende? Mas sempre pensando no que vai entregar valor para o negócio, entende? Então, a gente não partiu, assim, fazendo um data lake super robusto, utilizando, sei lá, Spark, Hadoop, ou sei lá, Kinesis, Kafka. Tem um monte de ferramenta aí, cada dia tem uma ferramenta nova aparecendo, mas a gente não focou nisso, a gente focou, bom, beleza, como que eu faço para entregar esse valor aqui? E a gente fez um negócio simples ali, que ia na API do Google, eu pegava a localização do imóvel, ia na API do Google, buscava informação sobre o aeroporto, sobre a escola, a estação do metrô, e salvava essas informações de volta no banco de dados. E isso foi suficiente para entregar um valor ali para o negócio, tipo, muito fácil, sabe? Uhum. Não, bacana. E a gente vê, a partir do momento que a gente começa, pelo menos as empresas começam a ter isso um pouco mais consolidado aí, né, em termos de entrega e de reconhecimento, o que tem acontecido geralmente, né, das áreas começarem a gostar da brincadeira, vamos dizer assim, né? E a demandar e até mesmo sobrecarregar o departamento, e a gente tem visto muito o movimento das empresas começarem a treinar as pontas ali, né? O financeiro, a logística. Você acha que é mais ou menos esse o caminho que você tem visto aí fora também? Sim, eu acho que o caminho é esse, só que precisa ter um cuidado para que a ponta não se torne independente do resto. Então, por exemplo, beleza, você treinou da autonomia, né? Então você está dando autonomia lá para o setor financeiro, para o setor de marketing, para eles fazerem as próprias análises, criarem as próprias soluções ali, utilizarem os dados da maneira que eles quiserem. Putz, isso é super legal, é muito... Você empodera, você reduz o tempo reduz o tempo que uma pergunta leva para ser respondida, por exemplo. Você não tem mais esse gargalo no profissional ali de BI ou no profissional de Data Science, e o pessoal dentro das áreas consegue responder as perguntas. O problema é que, com o tempo, isso começa a virar uma bagunça de métricas. Cada um começa a ter uma métrica diferente e reportar números diferentes da mesma coisa. Então, eu acho que a solução para isso, na verdade, é você ter uma equipe centralizado, isso é claro, num estágio mais avançado da empresa. Você não vai fazer isso no momento zero. No momento zero, dá acesso para todo mundo, deixa todo mundo pegar e trabalhar e ter essa autonomia, mas quando você começar a encontrar esse tipo de problema de, putz, eu tenho diferentes métricas medindo a mesma coisa, mas com valores diferentes, aí está na hora de você pegar e resolver isso. Então, eu acho que uma maneira de resolver e é o que a gente está fazendo aqui na Gusto, por exemplo, a gente tem uma equipe centralizada que está criando modelos de dados. Então, a gente pega os dados crus lá que a gente ingere, cria uma modelagem em cima, insere regra de negócio, padroniza o nome dos campos, o nome das colunas, padroniza a criação de métricas, e aí a gente disponibiliza isso para os usuários finais. Então, se você entrega o dado cru para o usuário final, o usuário final ele vai chegar no dado cru e ele vai ter que filtrar, por exemplo, eu quero calcular o número de usuários ativos que eu tenho. E aí, o número de usuários ativos são os usuários onde a coluna status é ativos mais usuários, sei lá, pendentes. Então, essa é uma definição de negócio que nem todo mundo pode saber, só quem está próximo do dado mesmo é que entende isso e que sabe essa definição. Então, a partir do momento que você cria esses modelos centralizados, você aplica essa definição e você cria uma documentação mais clara também, em que o usuário final vai ler aquilo ali e vai saber, bom, eu posso pegar essas duas colunas, já que um usuário ativo é pendente mais ativo, eu junto essas duas e crio uma coluna, uma definição de usuário ativo que junta essas duas. E aí lá na frente você evita esse problema de ter métricas diferentes, pessoas medindo a mesma coisa e dando resultado diferente. Para isso, a gente, e é um ramo novo da área de dados que está surgindo, são os profissionais de Analytics Engineer que estão surgindo.
que é justamente os profissionais que pegam esse dado bruto, entendem toda a regra de negócio envolvida e criam essa modelagem de dados para disponibilizar para as áreas. Então, eu acho que essa é a maneira ideal de você fazer esse self-serve, né? De pegar a pessoa poder chegar lá e se servir do dado e tomar a decisão dela sozinha, sem você correr o risco de deixar a pessoa tomar a decisão errada porque mediu o número da maneira errada. Você comentou um pouco até desse papel aí que você tem visto. O que mais que tem, assim, em termos de diferenças, né? Quando a gente fala, né, da tua vivência aí fora e aqui, o que você tem visto de diferente, assim, nas áreas? Olha, sendo bem sincero, eu acho que tanto o Brasil quanto aqui fora, assim, a gente tem um certo preconceito. Imagina que todas as empresas do exterior são muito melhores do que as empresas brasileiras. Uhum. E é mentira. Aqui tem empresa boa, tem empresa ruim, e no Brasil tem empresa boa, tem empresa ruim também. Então, assim, eu acho que as principais startups, as principais empresas que têm uma cultura mais forte de dados estão par a par em termos de tecnologia e de utilização de dados com as empresas aqui do exterior, aqui do Reino Unido. Então, eu acho que não existe diferença nesse sentido. Mas tem alguns movimentos que acabam chegando aqui antes do que no Brasil. Então, esse profissional que eu comentei, o Analytics Engineer, é um profissional que começou a surgir por aqui antes, mas já tem empresas no Brasil que estão usando. Então, você vai no Nubank, por exemplo, tem uma equipe, eles estão construindo uma equipe gigante de Analytics Engineering, justamente seguindo essa tendência. Mas, assim, eu acho que em termos de tecnologia não tem diferença nenhuma. O que pode ter um pouco de diferença é em termos de processo, como as áreas se organizam, como que elas trabalham no dia a dia, a metodologia de trabalho, como que elas organizam os sprints delas, ou os tickets que elas têm para fazer. Então, eu acho que isso pode variar um pouco, mas mesmo assim ainda é algo muito pessoal, assim, de cada empresa. Porque e muito pessoal de cada equipe também. Você pode ter uma equipe que se dá super bem trabalhando com, sei lá, a gente define o trabalho que a gente tem que fazer nas próximas 2 semanas e trabalha para entregar aquilo, então isso seria um sprint. Tem empresa e equipe que pode se dar muito bem com isso, e tem empresa que pode pegar isso e não dar certo, tipo, chegar no final das 2 semanas e não entregou nada. E aí, enfim, não é uma coisa também que desqualifica o brasileiro ou que tem diferença entre o brasileiro e o exterior. É uma coisa que acho que vai de empresa para empresa. Uhum. Legal. Eu vi recentemente um podcast acho que do diretor financeiro do iFood, né? Então era o diretor financeiro e ele falou muito sobre o quanto eles estão... É engraçado que ele coloca dessa forma, né? Ele pergunta para o entrevistador qual que ele acha que é o principal diferencial do iFood, o que ele faz ele ser do porte que é, do tamanho que é, né? E o cara fala, enfim, a entrega, é a comida, fala várias coisas, e a resposta que ele dá é a ciência de dados, né? A tecnologia. Sim. E aí fala sobre a área de data science deles, né? Como eles têm investido nisso. E aí o que eu queria trazer para escutar um pouco de você, André, porque assim, né, o Data Science a gente vê num primeiro momento ele como uma bússola, né? Ele começa a trazer dados, a mostrar caminhos ali para os departamentos, para a empresa, mas a gente já começa a ver ele se tornar o diferencial da empresa, ele se tornar o produto da empresa, né? Como é que você enxerga isso e como que você tem visto? Não, eu acho que é justamente isso que você colocou mesmo. Posso dar um exemplo aqui da Gusto, por exemplo. A gente tem fábricas, então a Gusto é uma empresa que trabalha com receitas, então comida, né? Então a gente vende receitas, as pessoas entram no site, entram no aplicativo, compram receitas e a gente manda os ingredientes para casa delas e elas cozinham em casa, tipo, os ingredientes vão certinho na quantidade correta e elas cozinham em casa, preparam aquela receita. Então, é um serviço de assinatura, então cada semana as pessoas escolhem ali 4 receitas, tem 50 receitas para escolher, e elas escolhem 4. Então, você imagina que
quantidade de combinações, por exemplo, de ingredientes e de receitas, cada caixa, basicamente, que a gente produz é única. Porque eu posso escolher 4 receitas dentro das 50, você pode escolher 4 receitas diferentes, e a gente está colocando agora algumas coisas também de, por exemplo, eu quero trocar carne, eu não quero frango, eu quero, sei lá, eu sou vegetariano, eu quero trocar o frango por um queijo. Então, esse tipo de coisas são coisas que adicionam mais variedade e mais complexidade também. Então, por exemplo, dentro da Gusto, a gente precisa otimizar a maneira que as nossas fábricas trabalham. Então, você imagina que a fábrica da Gusto tem uma linha de produção, chega uma caixa e o funcionário tem que pegar ali os ingredientes certos para aquela caixa, colocar dentro da caixa e a caixa segue para outra estação. Então, ao longo do caminho da caixa na linha de produção, ela passa ali por 4 ou 5 estações, e cada uma dessas 4 ou 5 estações vai colocar alguns ingredientes ali dentro da caixa. Então, uma caixa tem em média 40 a 50 ingredientes. Então, o que acontece? O trabalho do Data Science aí, por exemplo, tem várias frentes. Então, primeiro, como que eu otimizo a minha caixa para ela parar no menor número de estações possível? Por que isso? Porque se a caixa para em menos estações, eu consigo produzir mais caixas por hora, eu consigo aumentar o throughput, né? Eu consigo aumentar a produção da minha linha de produção. Então, essa é um dos algoritmos que a gente tem aqui, por exemplo, e que é essencial para Gusto, porque sem o algoritmo, eu não sei dizer ao certo quanto que vai cair, mas eu lembro de ter visto algo em torno de 20 ou 30% de performance, de aumento de performance. Então, imagina, se a gente produz 100 mil caixas por semana, sem esse algoritmo são 80 mil. Putz, 20 mil caixas por semana são, sei lá, 20% do orçamento, ou 20% de receita que eu estou deixando de ganhar. Uhum. Então, eu produzir 20 mil caixas a mais por semana, eu estou sem investir em infraestrutura, sem investir em uma fábrica nova, eu estou ganhando mais dinheiro, eu estou fazendo mais receita. Outro exemplo também que tem é, por exemplo, como que eu recomendo as receitas para que as pessoas escolham ou percam menos tempo escolhendo. E aí a gente tem outro problema, que é um problema até de psicologia, né? Se você tem muitas opções para escolher, você acaba não escolhendo nada. Então, o que a gente precisa fazer é mostrar as receitas mais relevantes para cada usuário logo de cara, para ele ver a receita e já escolher. E isso justamente para evitar que alguém passe uma semana sem pedir uma caixa, por exemplo. Então, tudo isso são algoritmos que estão já dentro da Gusto e que são parte essencial do que a gente faz. Já meio que para a parte de engenharia de dados, a Gusto é uma empresa meio que pioneira assim, nessa parte. Então, você imagina, esse ambiente de fábrica, de linha de produção, é um ambiente que, com exceção da Amazon, mas é um ambiente que sempre foi avesso a dados, sempre foi avesso a métricas, sempre funcionou ali talvez numa planilha de Excel, sabe? Então, o que a gente tem feito na Gusto é tudo que é sistema que a gente tem na fábrica, seja o sistema que controla o estoque, o sistema que controla a linha de produção, o sistema que controla os funcionários que estão logando na fábrica, entrando na fábrica para trabalhar, sair, o sistema do courrier, né, do serviço que vai fazer a entrega das caixas. Tudo isso a gente ingere esses dados e a gente consegue criar métricas em cima disso. Então, por exemplo, se eu tenho o que a gente chama aqui de picking errors, que são erros na escolha não na escolha do ingrediente, mas na colocação do ingrediente. Então, imagina, você pediu uma receita e nessa receita aí a batata, e em vez da batata te mandaram cebola. Então, esse é um erro, é um picking error, é um erro de picking, eu não sei a palavra para isso em português. Mas, sei lá, você pegou o ingrediente e colocou na caixa, então é um erro de pegada, digamos assim. E a gente consegue hoje, por exemplo, essa é uma coisa que um ano atrás a gente ficava no escuro. Tá tendo muita reclamação de ingrediente indo errado nas caixas, mas a gente não sabia de onde estava vindo. Hoje a gente consegue medir exatamente em que hora que aconteceu, em que estação que aconteceu, e a gente consegue ver que, foi um funcionário que estava em treinamento e que, sei lá, o supervisor saiu de perto. Então,
esse tipo de coisa a gente consegue medir hoje e são partes essenciais assim, do negócio.